Cumprimento mais uma vez, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor para liberar para os vossos corações. Aleluia. Eu creio que o Senhor falará grandemente na igreja. Eu convido a você que tem Bíblia, que abra ela. Maravilha. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Deus, aleluia. Estou escrevendo, João. Capítulo de número 5, no verso de número 12 em diante. Peço também que você permaneça com a tua Bíblia aberta, para juntos nós considerarmos o texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 12. A cura de um leproso. Glórias a Deus. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Somente até aqui podem se assentar e glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o contexto dessa narrativa, Mateus ele diz que Jesus está descendo do monte, do sermão da montanha, o grande sermão da montanha. No Evangelho de Mateus, através dos Evangelhos sinóticos, nós conseguimos entender isso. Em Mateus 8, essa mensagem é contada, em Marcos 1,40 também, e aqui em Lucas. Nós não sabemos exatamente onde era o lugar, mas Mateus ele diz que foi logo após a descida do grande sermão da montanha, e ocorreu esse fato. E aqui tem uma chave que é muito importante a gente entender, que os outros evangelhos não relatam, mas através da percepção de Lucas, sendo um médico, ele diz que esse homem ele estava cheio de lepra. Ou seja, a lepra já estava predominando o seu corpo. Ele estava coberto de lepra. Talvez já faltava parte do seu corpo, as cartilagens, orelha, nariz, não sei, lábios. Mas esse homem era cheio de lepra, coberto de lepra. E ele põe-se a caminho de Jesus, rompendo as dificuldades, rompendo os impedimentos, e chega até Jesus. Reconhece que Jesus tem todo o poder e tem poder para curar. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz a Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. O Senhor pode me libertar disso. E Jesus diz: quero, seja limpo. E esse homem, ele fica limpo, ele fica purificado daquilo que afastava ele de todos, daquilo que incomodava muito a sua vida. Logo após, Jesus diz para ele que não é para ele dizer a ninguém, mas de alguma forma esse homem sai gritando para todo mundo que foi curado. E nós já entendemos a narrativa, o que se trata. Eu quero trazer uma percepção um pouco diferente. Há um tempo, quando eu preguei aqui acerca de Naamã, eu disse que a lepra não era o pecado, mas nessa noite a lepra é o pecado. Amém. Hoje nós tratamos a lepra como um pecado, um juízo de Deus. Nós sabemos que o seguidor de Eliseu, aquele que foi atrás de Naamã, ele ficou leproso, porque ele desobedeceu a Deus. Ele era seguidor de Eliseu. Eliseu era seguidor de Elias. Elias tinha grande intimidade com Deus, um homem de grande poder. E Eliseu, vendo isso, o que ele pediu
pediu: eu quero a sua porção dobrada. Então o seguidor de Eliseu, o mínimo que ele podia pedir era porção quadriplicada. Mas ele não estava ligado no espiritual, ele queria a prata de Naamã. Então ali naquele momento, Deus coloca nele uma lepra, representando o pecado, a desobediência, o erro. Então a lepra nessa noite, como um exemplo, nós vamos tratar ela como um pecado. E eu separei aqui, meus irmãos, a guisa de introdução, 7 semelhanças que a lepra tem com o pecado. A primeira delas é: a lepra tira a sensibilidade. Eu descobri isso recentemente. Eu estava estudando sobre a época da cruzada. Eu vi que existia um rei em Jerusalém que ele chamava Balduíno IV. Não sei se os irmãos já ouviram falar. E ele tinha um tutor, um homem que ensinava ele, se não me falha a memória. O nome dele era Guilherme Petiro, se não me falha a memória. E foi ele quem descobriu que o rei Balduíno IV tinha lepra. Esse rei ficou conhecido como um rei leproso, que usava máscara. E ele descobriu isso ainda na infância do menino. Que o menino brincava, ele se machucava, mas não sentia dor. Então ele desconfiou disso, que a lepra ela tira a sensibilidade, a gente não consegue sentir. E alguma das provações para saber se realmente tinha lepra nessa época era jogar água quente. E se a pessoa não sentisse nada, ela era constatada com lepra. E o pecado é a mesma coisa, meus irmãos. Hoje nós pecamos, pedimos perdão para Deus, choramos. Mas se nós retornarmos a pecar, amanhã já não tem o mesmo peso de hoje. Depois da manhã já está quase que nada. E logo após a gente já nem sente mais o peso da culpa. A gente fica insensível. O pecado já não nos machuca mais, nos levando para fora da presença de Deus. A gente perde a sensibilidade do pecado na nossa vida. Isso nos abraça, nos envolve. E nos deixa totalmente amarrado, preso. Segunda lição que eu separei é que a lepra ela é transmissível. Um leproso ele não podia ficar em um local público. Se ele insistisse, ele poderia ser apedrejado e morto. Porque a lepra era transmissível. E o pecado também. Se a gente muitas das vezes fizer parte de uma roda, onde ali só fala mal de outras pessoas, só tem palavrão, só tem promiscuidade, a gente acaba sendo infectado com isso. Isso nos prende também, logo após nós estamos fazendo. Eu não digo para os irmãos que nós devemos nos afastar daqueles que são pecadores, daqueles que são entregues ao pecado. Como meu irmão disse aqui, a gente tem que saber falar com eles, a gente tem que insistir por eles. Mas se não há desejo de mudança, não tem por que eu estar lá. Nós sabemos que aqueles que acompanhavam Jesus tinham uma vida transformada. Eram sim prostitutas, eram sim pessoas que faziam parte de um grupo perigoso, mas eram pessoas que foram realmente transformadas. Então, se não há um desejo de mudança, não tem por que a gente ficar muito perto, senão no momento a gente, pela insistência, nós caímos. Se a gente não traz, eles levam. É uma guerra. Se um lado não está ganhando, o outro está. Não tem essa de estar empatado. Se a gente não está ganhando aquela vida para Jesus, se ela não está ouvindo a palavra, o diabo está ganhando a gente para o mundo, através dessa vida. Então, a lepra, ela também é transmissível. Terceiro, a lepra deixa marcas. A lepra, ela marca o corpo inteiro. O pecado também. Muitas das vezes, nós temos marcas nos relacionamentos, nós trazemos traumas para relacionamentos. Muitas vezes nós temos marcas no pecado, que até hoje nós sofremos e é difícil de libertar disso. O pecado ele deixa marcas. Por onde ele passa, ele deixa um rastro. O Oriente Médio até hoje tem guerras por causa de uma desobediência. Famílias brigando.
Porque Abraão não esperou a promessa e se deitou com a serva. Então o pecado deixa marcas e muitas das vezes permanente. Até hoje nós temos esse problema no Oriente Médio, as guerras, gente morrendo, pessoas se dividindo, cada um de um partido. E isso também é na nossa vida, na nossa casa, no âmbito eclesiástico, no âmbito familiar. Sempre há marcas, se nós damos legalidade para o pecado. Quarto, a lepra fede, cheira mal, assim como o nosso pecado cheira mal às narinas de Deus. Aquilo que nós fazemos cheira mal às narinas do Senhor. E nós temos que reconhecer que às vezes nós não estamos agradando o Senhor. Às vezes aquilo que nós fazemos entristece os olhos de Deus. Aquele que nos amou tanto, aquele que nos ama tanto, Glória a Jesus. que nos perdoa, que sempre está conosco, mesmo quando a gente desvia os nossos olhos, mas se a gente percebe e volta, Deus está ali de mãos estendidas. Maravilha. Mas muitas das vezes nós cometemos pecados que realmente nós sabemos que cheira mal às narinas de Deus, mas fazemos. Quinto, a lepra te isola. O pecado às vezes nos isola da igreja, às vezes nos isola da nossa família, dos amigos, daqueles que realmente nos querem bem. Observa para você ver uma pessoa que tem problemas com drogas, com pecado, está tudo amarrado. A família, muitas das vezes, já não quer saber mais. Muitas das vezes, esnoba, porque a pessoa já está perdida e não tem o que faça. Às vezes nós cometemos pecados que nos afastam da família, que nos tira a comunhão dentro da igreja. Por exemplo, o adultério. Quantos não estão sofrendo pelo adultério? Quantas famílias não são destruídas por conta do adultério, da fornicação, do pecado? E ali o relacionamento ele se desfaz, quebra por conta do pecado. E cada um vai para um lado, divide os filhos, às vezes fica isolado por conta do pecado que cometeu. Esse é o peso do pecado na nossa vida. Ele nos isola. Sexto, a lepra, ela é profunda. E isso nós aprendemos também no livro de Levíticos 13, onde eles falam acerca da lepra. Se a lepra ela for um pouco mais fundo que a pele, lá diz que é a doença de lepra. A lepra muitas das vezes, tal como o pecado, não é somente superficial, às vezes está dentro. Muitas das vezes eu quero tomar atitudes precipitadas, mas quando o pecado está no meu coração não adianta. Muitas das vezes eu faço um propósito, mas se eu continuo com desejos obscuros no meu coração, o pecado continua em mim. Muitos homens antes faziam isso, se isolavam em monte, em mosteiros, para se desfazer do pecado. Se diziam as mulheres, eles tinham muito desejo, então eles se isolavam, procuravam talvez se castrar, mas eles levavam consigo o que era pior, o coração, onde tinha todo o desejo. Então de nada adianta se aquilo está muito profundo, de nada adianta se isso está mais do que superficial, porque se é algo superficial é muito fácil de ser tratado, porque todos veem, mas se é algo mais profundo, é algo que é difícil de ser tratado. Mas nós temos que saber que Deus ele tem poder para nos curar. Aleluia. Porque Ele trata essa Glória a doença. Deus. Nós só não podemos esconder nossas mazelas com jeitinho, como muitas das vezes nós fazemos, mas entregar os nossos caminhos ao Senhor. E por fim, a lepra mata, assim como o pecado também. É como aquele homem que brinca com uma jiboia. Ele fica ali brincando, manuseando e mostrando que está tudo sob controle, que ele é um artista, que ele sabe brincar com aquela cobra, que ele sabe brincar
com aquele bicho. Mas quando ele percebe, ele já está todo enrolado. E depois o que só escuta é ossos estalando. E dali já não tem mais jeito, é morte. Tem momentos que a coisa já está feia. Há muitas pessoas usando de emergência o âmbito eclesiástico, a igreja, porque não souberam se antecipar. Então hoje sofrem, porque não souberam escutar conselhos, sofrem porque desprezaram a sabedoria, e hoje querem inverter isso, e muitas das vezes é tarde demais, muitas das vezes é difícil, mas nós temos que dar ouvido à palavra de Deus quando ela vem até nós. Às vezes a gente pensa, eu vou aproveitar mais um pouco, eu estou novo, vou aproveitar a vida, eu não vou casar já não, para que eu vou amarrar meu burro? É preferível viver no pecado, quem sabe aparece uma pessoa melhor. Não, eu não vou fazer isso não. Mas muitas das vezes nós não sabemos quando será a nossa última chance. Nós somos sensíveis, o ser humano é sensível. A gente pode muito bem sair dessa porta para fora e o carro pegar a gente. A gente pode muito bem, naquele degrauzinho ali daquela escada, errar o pé e quebrar o pescoço. Nós somos frágeis, não tem hora. Mas nós temos que reconhecer que Jesus está tendo misericórdia e está nos dando mais uma chance. Nós temos que aproveitar essa chance hoje. Porque se Jesus nos trouxe aqui, é porque Ele está dizendo: eu ainda tenho algo para a tua vida. Eu ainda tenho uma obra para fazer. Se hoje nós estamos aqui sentados nessas cadeiras brancas, é porque o Senhor Ele tem um propósito. É porque o Senhor tem interesse na tua vida e na minha. Então nós não podemos nos deixar ser amarrados pelo pecado e morrer nisso. É muito triste nós trocarmos uma eternidade por 60 anos, 50, 80. Não se compara. Não se compara. O que é 80 anos de glória nessa terra comparado a uma eternidade? Quanto é uma eternidade? Maravilha, Jeová. Mas às vezes nós trocamos por pratos, por coisas momentâneas, que vai ficar tudo aí. Às vezes nós nos conformamos com a conveniência. Às vezes nós olhamos para outras pessoas, mas fulano de tal faz isso, mas igreja tal pode isso. Mas o que é que o Senhor pensa disso? O que é que a Bíblia diz disso? O alvo nosso tem que ser o céu. Nós não podemos deixar o pecado nos amarrar. Nós não podemos deixar o diabo impedir que nós alcancemos a glória de Deus. Porque o plano de Satanás é realmente nos amarrar e nos deixar totalmente amarrados, de maneira que nós não consigamos mais sair, enrolados. Assim como eu dei o exemplo dessa jiboia. Por enquanto está no controle, por enquanto está tudo bem, por enquanto está tudo jóia. Mas passa dias, passa anos. Quando eu me toco, eu preciso de um milagre. Quando eu me toco, eu quase preciso que Jesus desça para que faça algo. Muitas das vezes nós perecemos e morremos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas mazelas. Nós não podemos deixar o pecado nos abster da graça de Deus, nos tirar da presença do Senhor. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos e nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora que nós entendemos a semelhança entre a lepra e o pecado, eu separei aqui 6 lições que o texto nos ensina. A primeira lição: é necessário ter o conhecimento de que está enfermo. Esse homem, ele estava leproso, isso é fato, mas era necessário ele saber que ele estava doente. Jesus diz:
eu vim para os enfermos. Mas isso não significa que tem pessoas que estão doentes e pessoas que não estão. Existem pessoas que têm a consciência de que está doente e existem pessoas que têm a consciência que não está. Jesus diz, eu vim para os pecadores. Mas isso não significa que existem uns pecadores e outros não. Existem pessoas que têm a consciência que são pecadores e pessoas que não têm essa consciência. Então, é necessário nós termos esse conhecimento de que nós estamos doentes e que precisamos ser curados. A segunda lição que eu separei desse texto é que é preciso ação e rompimento para ser curado. Agora eu sei que eu estou no pecado. Agora eu sei que eu preciso ser curado. Agora eu sei que eu estou doente. Mas não basta isso. Do que adianta eu saber que a situação está ruim se eu não tomo nenhuma atitude? Esse leproso, ele tomou uma atitude. Nós sabemos que eles viviam afastados, em cavernas, lugares afastados, onde pessoas não podiam chegar. E no momento, ele se dispôs a romper com aquela situação. Ele disse, assim não dá. Eu preciso ser curado. Ele enfrentou o sistema. Ele enfrentou a população. Porque era muito perigoso, meus irmãos, um leproso se colocar no meio das pessoas. Porque se ele insistisse muito, ele era apedrejado e morto. Então ele sai, ele rompe com o medo. Ele rompe com a situação, com a conveniência. Ele rompe com o comodismo. E ele vai. Ele vai para Jesus para ser curado. Glória a Deus. Então a segunda lição, meus irmãos, é nós rompermos com as situações da nossa vida. Nós não temos força, mas nós temos que pedir para Deus, me dá força para fazer isso. Aleluia! E nós temos que ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer, mesmo com medo. Se a gente está num trampolim bem alto, quem aqui gosta de nadar sabe, uma árvore. Toda vez que a gente chega perto, o medo vem. A gente afasta, o medo sai. A gente chega perto de novo, o medo vem. A gente afasta, o medo vai embora. Aí a gente tem que tomar uma atitude. Ou pula com medo ou não pula. Então nós temos que mudar. Nós temos que ir. Com medo mesmo, Deus. E saber que Deus, Ele vai fazer o grande milagre. Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Terceira lição que eu separei nesse texto é preciso reconhecer a soberania de Jesus e também prestar a devida reverência. Se nós observarmos, ele chega, quando ele vê Jesus, ele se prostrou no chão, colocou o rosto em terra, reconheceu a soberania de Deus, a soberania de Jesus, o Deus encarnado. Ele percebeu que ali estava um homem que tinha todo o poder. E ele não chegou de qualquer maneira. Ele chegou reconhecendo a grandeza de Deus. Adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Segundo diz as Escrituras. Com total reverência. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Ele reconhece isso, se prostra. Ele vê que Jesus tem todo o poder para curar ele. Ele vê que Jesus é grande. Ele se torna ali um miserável, no chão, se prostrando a Jesus. Muitas das vezes a vitória nossa está no dobrar o joelho, abaixar a nossa cabeça, tirar a nossa soberba e reconhecer que Jesus é Deus. Muitas das vezes nós queremos os primeiros lugares, nós queremos aparecer, mas a nossa vitória está no joelho, de cabeça baixa, no chão, com a cara no pó. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia! Aleluia. E que nós não merecemos nada. Nada. Que só a misericórdia de Deus
é pela nossa vida, porque nós realmente somos miseráveis. Mas quanto mais eu acho que eu posso, quanto mais eu acho que eu faço, quanto mais eu acho que eu sou, mais Jesus está distante. Eu não sei como seria o cenário se ele chegasse afirmando para Jesus: me cura agora. Por que o Senhor não faz? O Senhor não é Deus? Faz. Por que eu estou passando por isso? Eu sou crente, por que eu estou passando por luta? O Senhor não é Deus? O Senhor não mandou eu te seguir? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Nós percebemos que o Evangelho de Cristo, aqueles realmente que serviram ao Senhor piedosamente, sofreram muito. E por que nós queremos ser tanto bajulados? Por que nós queremos ser agradados? Por que nós queremos elogio do mundo, quando na verdade o mundo matou o nosso Jesus? Glória a Deus. Por que nós queremos tanta preeminência? E quando nós nos fizer essa pergunta, nós vamos entender que isso de disputar cargo, que isso de causar divisão, de querer lugar, de dizer que é, de dizer que faz, é tudo astúcia do diabo para nos tirar da presença de Deus. E eu não estou dizendo da igreja, eu estou dizendo da presença de Deus, que é o que realmente importa. Quantos não vêm para o culto e já não sente mais a presença do Senhor? Quantos não vêm no culto e já não sente mais que Deus está entregando vitória? Quantos tinham visão outrora e já não tem mais? Quantos já perderam a intimidade? Por conta da soberba. Quantos outra hora eram tão usados por Deus, mas a soberba chegou no coração e essa pessoa se entregou a isso e perdeu o seu ministério. Satanás deu uma rasteira. Nós temos que entender que a soberba, ela é o pecado. Foi ela quem jogou Lúcifer aqui embaixo. Foi ela quem tirou ele da glória. Foi ela quem tirou ele da grandeza de Deus. Foi achar que ele pode ser igual a Deus. Foi achar que ele podia alguma coisa. A soberba é o pecado. Nós temos que lutar contra isso. E reconhecer que nós somos miseráveis. Pegar os piores lugares, dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. Tá ruim, tá faltando coisa, tá faltando um lugar melhor, tem que aumentar a igreja, tem que ter uma iluminação melhor, tem que ter ar-condicionado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, Deus opera na simplicidade. Se nós todos estivermos dispostos a pagar o preço, Deus opera, Deus faz. Glória a Jesus. Quarta lição do texto: é preciso reconhecer que Jesus tem todo o poder para curar, e somente Ele pode curar algumas enfermidades. Jesus, Ele tem todo o poder. Tem situações, meus irmãos, que através de alguma conversa a gente resolve. Tem situações que através de algum diálogo com uma pessoa de mais idade, com mais sabedoria, a gente resolve. Tem conflitos que facilmente a gente resolve. Mas tem coisas que é só Jesus para resolver. Tem certas doenças na alma que é só Jesus para curar. Tem certas doenças que nós temos na nossa mente que é só Jesus para curar. Quantas pessoas não estão morrendo se entupindo de remédio, com efeito colateral, dizendo que esse remédio pode causar desejos suicidas, tomando remédio para não dar desejo de matar e pode dar desejo de morrer? Que lógica tem essa? Quantas das vezes nós procuramos pessoas que têm um cargo na medicina? É claro, o Senhor, Ele está na medicina. O livro que nós estamos vendo era de um médico. Lucas era um médico. Mas tem certos tipos de doença que não é o médico que vai resolver, é o Senhor dos médicos. É Jesus que vai resolver. É Jesus que vai resolver essa causa. É Jesus que vai chegar com o milagre.
E Ele é especialista para resolver aquilo que ninguém resolve. Aquela causa que você já tentou de todas as maneiras. Jesus é especialista para curar aquilo que ninguém cura. Jesus é especialista para fazer isso. Quinta lição do texto. Jesus anseia para nos libertar daquilo que nos escraviza. Talvez Jesus ele anseia mais do que nós mesmos. Talvez Jesus tenha mais desejo de libertar nós do pecado do que nós mesmos de serem limpos. Talvez Jesus tenha mais desejo de curar a nossa doença do que nós mesmos de serem sarados. Jesus tem mais desejo de saciar a nossa sede do que nós mesmos de sermos saciados. Aleluia. Jesus tem mais desejo de salvar a nossa vida, de salvar a nossa alma, muitas das vezes do que nós mesmos. Então Jesus quer, Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar. Ele pergunta: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. E Ele diz: eu quero. Aleluia. Seja limpo. Então bastou o leproso procurar Ele. Bastou o leproso ir atrás dele e ser carente de uma cura. Reconhecer que ele realmente precisa. E Jesus estava esperando esse momento. Jesus está esperando o momento em que nós vamos reconhecer que nós estamos doentes. E nós vamos chegar diante da presença do Senhor e vamos falar: meu Deus, eu estou doente. Eu preciso ser curado. Eu sei que o Senhor tem poder para me curar. E Jesus vai dizer: eu quero. Receba a cura. Receba o batismo. Receba a libertação. Receba avivamento. Receba a vitória na tua casa. Receba a vitória na tua família. Receba a vitória no teu trabalho. Maravilha, Jeová. Essa causa que não tem mais jeito, com Jesus tem jeito. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Senhor, aleluia. Quinta lição, lição muito importante. Essa é muito importante. Continue fiel depois do milagre. Agora nós vimos que o leproso reconheceu que tinha lepra, que o leproso rompeu com o medo dele, que o leproso se prostrou a Jesus, que o leproso viu que Jesus tinha todo o poder e que Jesus tinha toda a vontade de curar. Nós vimos também que o leproso foi curado, foi limpo. Mas agora nós vemos que Jesus ele é categórico em dizer uma coisa para esse leproso: não diga nada a ninguém. Não diga nada a ninguém. Mas em Marcos, nessa mesma mensagem, nessa mesma narrativa, no capítulo 1, verso 45, diz assim: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas para divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conversava fora, em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Aqui diz que ele saiu contando para todo mundo, falando para todo mundo o que tinha acontecido. Por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Por que nós falamos quando não é para falar e ficamos quietos quando é para falar? Por que Jesus aqui diz: fica quieto, não fala para ninguém, e quando ele fala ide pregar o evangelho por todo mundo, a gente fica quieto? Há momentos que nós temos que ouvir a Deus e ser fiel a Ele. Às vezes nós temos que orar somente. Eu recebi a grande vitória, então eu vou orar mais. Daniel descobriu que o cativeiro tinha acabado. Então é festa, vamos comemorar, vamos cantar. E o que Daniel fez? Então eu orei. Daniel foi orar. Ele sabia que o cativeiro tinha acabado, e o que ele fez foi orar. Aleluia. Porque tem hora que Deus manda é a gente orar, buscar. Apresenta a sua oferta.
como diz Moisés, apresenta aos sacerdotes para que eles possam te liberar para conviver na sociedade, mas não fala para ninguém, vai servir de testemunho lá dentro, mas não sai gritando para todo mundo, não. Eu não sei o que Jesus estava pensando, se era no rebuliço, se era na muvuca, mas Jesus manda, ordena. Em Lucas é categórico dizer, Jesus ordena. Jesus, ele pede num tom de censura, não diga nada, não fale nada, mas ele sai falando para todo mundo. Nós temos que ser fiel também depois do milagre. Se eu receber o meu milagre nessa noite e o Senhor falou comigo, eu tenho que permanecer fiel. Não adianta eu pegar e Deus me dá o dom. Eu estou orando em busca dos dons do Espírito, Deus me dá um dom e eu não quero usar. Deus fala na boca do profeta, você vai receber esse dom e Deus vai te usar grandemente, mas quando eu recebo, eu não quero mais lugar, não quero dar mais lugar, eu desobedeço a Deus. Mas pecado para nós é só adultério, pecado para nós é só matar. Desobediência talvez não. Nós temos que reconhecer o peso da palavra de Deus, ter obediência, obedecer a Deus, para que a obra seja completa na nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aquilo que eu não soube expressar em palavras, que o Espírito Santo possa expressar no coração de cada um. Aleluia. Glória a Deus.